Quietinho. Professora, perdão, eu cheguei atrasada. Você consegue dar um resuminho? Um resuminho dos avisos gerais? Isso. Vamos lá. Temos somente 3 semanas de aula e acabou-se que era 12. Tá? Isso significa que essas 3 semanas vai ser super corrido para vocês. Tá? Se vocês tiverem alguma PP, alguma progressão, tá? Do primeiro módulo, tentem resolver ela ainda este semestre, para não levar para o semestre que vem. Tá? E no semestre que vem vocês vão ter o TCC, tá? E resolver progressão com o TCC junto, tá? Eu já reparei que é muito complexo para vocês, por causa de tempo, tá? Não é que vai ser complicado para vocês fazerem. Não, vocês conseguem fazer. O problema é que vocês não vão conseguir arranjar muito tempo. E no terceiro módulo, se vocês passarem todas as matérias, porém ainda tem progressão do primeiro módulo, que vocês não conseguiram resolver, é retenção. Vocês não conseguem um canudo, tá? Vocês não conseguem certificado, tá? Vocês têm que refazer o terceiro módulo. E não é legal. Certo, gente? Então, só um aviso aí geral para vocês, tá? E a segunda etapa da nossa atividade, que ela é dividida em 3 etapas, né, que a terceira etapa, já sabia eu, desde o início, que talvez não fosse possível vocês fazerem, por causa da dinâmica da aula online, tá? Então, a gente vai parar na segunda etapa, que vocês estariam me entregando no dia 10, sem choro nem vela. Não dá para ser depois do dia 10, porque dia 10 é a última data que eu também vou ter para entregar as notas no sistema. Resumando ficou feio, né? Resumindo, geral, os informes de hoje. Perfeito, gente? Obrigada, prof. De nada. Bom, essas 2 semanas que eu dei para vocês fazerem as atividades, tudo mais, vi que muitos de vocês fizeram, legal. Um ou outro que acabou derrapando na curva aí, né? Não se preocupem, tá? Essas atividades, elas são acumulativas. Então, vocês fizeram a primeira entrega, já faço uma pré-avaliação delas, tudo mais, aí tem a segunda entrega, tá? E a última entrega, que é no dia 10, que é sempre o quê? Em cima do mesmo exercício, só que sempre acrescentando informações em cima dele, certo? Então, aqueles que não conseguirem entregar, não se preocupem que vocês vão conseguir entregar até o final, tá? Ainda bem que eu dei essas 2 semanas para vocês trabalharem, por 2 motivos. Uma, que eu dei um tempo para vocês fazerem. Né? 2, eu não teria como dar aula para vocês, porque todos esses dias eu estava saindo depois das 8 no serviço, então eu não conseguiria estar dando essa atenção que eu estou dando para vocês hoje aí, tá? Hoje eu consegui, tá? Agora, na semana que vem, eu não sei se vai dar ou não, né? Mas tudo bem. Graças às nossas eleições. Tá? Então, trabalhando direto. Não sou cabo eleitoral de ninguém, porém, no departamento onde eu trabalho, lá na CET, todo santo dia, o pessoal da assessoria do prefeito fica ligando, pedindo dados e informações para ele ter em mãos para algum debate ou algo parecido. Então, sentiu, né? Mas vamos que vamos. Podia ser pior. Certo? Então, peço desculpas se porventura não respondi a contento a algum de vocês, tá? Mas eu estava também no perereco só. Porém, eu lembro que muitas perguntas que me foram feitas foram perguntas muito recorrentes
né? Não foi somente um ou dois que me fizeram, foram mais de vocês que fizeram essas perguntas. Não que a turma de vocês também seja muito grande, né? Mas foi uma pergunta que pelo menos chegou pelo menos na metade da turma de vocês fazendo as mesmas perguntas. Então, eu resolvi pegar a aula de hoje, esclarecer essas dúvidas, ou todas, ou a maioria delas. Eu acho que todas talvez eu não consiga, mas a boa parte delas eu vou conseguir, tá certo? E nisso daí, a gente pode dar prosseguimento na atividade, tá? Eu prefiro dar essa pausa, dar essa explicação para vocês, do que vocês manterem as dúvidas aí. Perfeito? Então, vamos por o compartilhamento de tela, para vocês enxergarem a zona do meu computador. Né? E vamos que vamos. O que eu fiz aqui, gente? Uma das perguntas que me fizeram bastante, tá, foi com relação ao corte da edificação, porque a edificação ela é assobradada. Como é que a gente trabalha esse corte? Como é que a gente trabalha a escada no corte, né? Alguns de vocês ficaram um pouco com essa dificuldade. Tá? Então, o que eu resolvi? Hoje, reexplicar para vocês o trâmite do raciocínio do corte, tá? Então, eu falei assim, pô, ela tá no AutoCAD, tá? É que eu tive que montar isso a toque de caixa aí de última hora, e foi o que eu peguei no momento, então acabei usando no CAD, no AutoCAD mesmo. Mas o raciocínio é o mesmo, independente de qual for o software que vocês forem utilizar, e ou se for fazer à mão na prancheta, ou na mesa da cozinha, ou em cima da tampa do fogão, tá? O raciocínio é o mesmo, tá? Não muda. Se eu for fazer o desenho à mão, ou se eu for fazer o desenho no computador, o raciocínio é o mesmo. Tá certo, gente? Então, eu vou só pedir um favor para vocês. Como eu vou estar mais com a tela do CAD aberto, e não tanto com a tela do chat, se porventura alguém tiver uma dúvida enquanto eu estiver explicando alguma coisa assim, dá um berro, é para dar um berro mesmo, para dar um grito mesmo, tá? Para me cortar e perguntar, fazer a pergunta na sequência, tá certo? Porque eu não vou ficar toda hora mudando a tela do chat para a tela do CAD. Tudo bem, gente? Tudo bem. Beleza? Posso prosseguir, então? O que eu vou fazer aqui com vocês é um pouco do recordar do que vocês já aprenderam, teoricamente, tá? No semestre passado, com as informações deste semestre, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que saber quem que é o pavimento inferior e quem que é o superior, tá? No meu caso aqui, do meu lado esquerdo, eu tenho meu pavimento inferior, do lado direito, pavimento superior. Uma coisa que eu esqueci de avisar para outra turma, e aviso vocês. A representação, tá, na sequência, é exatamente essa mesmo, tá? Primeiro, pavimento inferior, depois o superior. Se eu tiver um terceiro pavimento na sequência, como se eu estivesse lendo um texto, tá? A leitura, nossa, ela é sempre o quê? Da esquerda para a direita, tá? Então, a sequência da hierarquia de plantas, tá? Seja no papel ou no arquivo, software, tá? É trabalhar da mesma forma. Primeiro,
o pavimento mais inferior e vai subindo, sempre o quê? Movendo para as direita. Tá? Então, eu tenho aqui o inferior, o superior e a cobertura. Tá? Tá bem na sequência aí. Não tá alinhado, mas tá na sequência. Certo? Bom, fiz isso. Depois eu vou determinar por onde vão passar os meus cortes. Tá? Os cortes longitudinais e o transversal. Para quem não se lembra, longitudinal é nesse sentido aqui, ó. Tá? Onde está o meu corte BB. Transversal é onde está o meu corte A e meu corte C. E esses cortes têm que estar na mesma posição para todos os pavimentos. Tá? Então, ó, tá aqui na mesma altura. Vou mostrar para vocês, ó, tá na mesma altura. Corte CC. Ó. E o AA também. Na mesma altura. Ó. E o BB também nas mesmas relações aí de distâncias, tá certo? Tá? Essa é a primeira informação. Então, os cortes têm que estar passando nas mesmas alturas, tá? Eu vou fazer com vocês, juntamente, o corte CC. Por que eu vou fazer o corte CC? Porque ele é o corte que está passando na visualização da escada. Ele não está passando em cima da escada, mas ele está mostrando, está passando por uma região onde eu consigo enxergar a escada. Tá? Então, eu vou trabalhar nele. Tá? Então, eu vou pensar primeiro no pavimento inferior, para depois desenvolver o pavimento superior. Tá? Eu não trabalho os dois ao mesmo tempo. Quer dizer, eu até posso trabalhar os dois ao mesmo tempo, mas para isso vocês têm que ter um pouco mais de prática. Enquanto a gente não tem essa prática, faço primeiro o inferior, depois faço o superior, se tiver um terceiro pavimento e assim por diante, tá? Faço um por um, certo? Lembrando que, quando eu faço a análise do corte, é sempre a partir da linha que está indicando o meu corte. Tá? Essa linha aqui, que está selecionada, que é ela que está indicando por onde passa o corte. Então, dessa linha para baixo, nada me interessa. Me interessa dessa linha para cima, porque é indicação para o lado que eu estou enxergando, eu estou observando. O que eu vou fazer? Eu vou traçar linhas perpendiculares à linha do corte em todos os pontos por onde essa linha está cruzando. Primeiro eu faço sempre a análise em cima da linha do corte. Depois eu faço as análises que estão fora da linha do corte. Tá? Então, vou desenhar uma linha com uma medida qualquer, iniciando do cruzamento da linha do corte com a minha parede. Ok? Lembra? É uma medida qualquer. Fiz uma medida qualquer. Fui bem generosa aí. Agora eu vou passar por todas as outras que estão cruzando. Então, eu venho aqui, copio a linha, né? Ou desenho ela em cima. Ó. Tem mais alguma cruzando aqui? Nenhuma. Então, já vou direto para cá. Cruzou, fechou. Estiquei tudo que eu queria. Bom, a primeira análise é em cima da minha linha de corte. Já tracei todas as minhas verticais. Em outras palavras, as minhas alturas. Só que agora eu tenho que delimitar quais são essas alturas. Então, para isso, primeiro, eu vou desenhar uma linha de chão. Uma medida qualquer. Fiz o meu chão aí. Tá? Aqui é o meu contrapiso. Eu posso dar a espessura dele agora, ou posso dar a espessura depois.
tá? No caso, eu jogaria para baixo a espessura, tá? Vamos dar uma espessura já? Tô dando um contrapiso aqui de 10 centímetros, tá? Agora eu vou informar meu pé direito. Pé direito é de 2,70. Lembrando que o pé direito não pode ser inferior a 2,52 metros. Acima disso, posso pôr qualquer pé direito. E já determinei aqui, ok? Além do meu pé direito, eu não posso esquecer que o fechamento é uma laje, tem uma espessura, tá? Essa espessura pode variar de 12 a 15 centímetros. Em qual situação que é 12 e qual que é 15 centímetros? Geralmente, 15 centímetros é laje pré-moldada, que tem as vigotas e a lajota cerâmica e recobrimento de argamassa, tá? Essa daí geralmente tem 15 centímetros de altura. A laje moldada em loco ou laje maciça, tá? Ela é mais fina, tá? E posso ter ela variando de 10 a 12 centímetros, tá? Em geral é 12 centímetros, certo? Qual situação que eu uso uma laje ou uso a outra? Se eu estou fazendo uma construção em larga escala, tá? Um conjunto habitacional, todas as casas são iguais, ou um prédio tem vários pavimentos, a gente acaba adotando a laje maciça, tá? De 10 centímetros ou 12 centímetros, tá? Que é concreto armado mesmo. Se é uma única residência, a gente acaba adotando a laje pré-moldada, que é aquela com a vigota, com certo espaçamento, é onde eu ponho uma lajota, um tijolo, né, na verdade, cerâmico, entre uma vigota e a outra. Né? É aquela famosa laje que a gente enche no final de semana e depois faz uma churrascada, uma feijoada no final do dia. Isso tudo, gente, com relação às dimensões de estrutura e os tipos de estrutura, vocês vão ter o semestre que vem. Só estou antecipando informações aí para vocês, o porquê dessas medidas que eu estou adotando. Tá? Então, adotar 12 centímetros. Então, já determinei meu limite, porque é por onde estava passando o corte, meu piso e minha laje. O que tiver sobrando, eu já posso eliminar. A princípio, eu já determinei uma parte do meu corte, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou analisar novamente por onde o corte está passando e ver se ficou faltando algum item para representar lá. No nosso caso aqui, deste lado direito, é parede, porém do lado esquerdo é uma janela que tem de comprimento 2,5 metros, altura de 1,20 m e o peitoril de 1 metro. E o corte está passando em cima da janela. Então, eu tenho que representar essa janela nessa parede. Tá? Então, eu vou primeiro desenhar o peitoril de 1 metro. Aqui, meu 1 metro, meu peitoril. Agora, eu vou subir essa linha, ou melhor, duplicar ela, né? No caso aqui, no AutoCAD com offset. Se fosse com QCAD, seria com paralela com distância, tá? De 1,20 m. Tá aqui. O vão da janela. Vamos pôr
os vidros. Aí a janela. Então, eu já tenho meu piso contra piso, as minhas paredes, janela e a minha laje. Tudo isso é o que está passando pela linha do corte. Pela linha do corte, não tenho mais nada. Então, o que eu vou fazer? Como se fosse dar um passo adiante. Qual que é o próximo obstáculo que eu vou encontrar? O próximo obstáculo que a gente encontra é justamente esse ponto aqui da parede. Então, o que a gente tem que fazer? Traçar justamente o que eu estou enxergando. O que eu estou enxergando são estas duas quinas aqui, ó, essa frente da parede. Então, eu tenho que jogar isso para o meu desenho aqui em cima também. Essa parede, teoricamente, ela vai até o teto. Por que eu estou falando teoricamente? Como eu não tenho nenhuma indicação informando que essa parede é uma altura menor ou maior de alguma situação, tá? Subentende-se, então, que ela vai até o teto. Que indicação seria essa? Se eu tivesse uma informação H igual 1,50 m, significaria que essa parede ela não vai até o teto. Ela tem uma altura de 1,5 m, que em planta eu não consigo representar a altura. Tá? De que forma que a gente representa a altura em planta? Através de texto. Como eu não tenho nenhuma informação textual nesse caso, subentende-se que ela vá até o teto. Então, tá feita aí a parede. Na sequência, novamente, a partir da minha linha de corte, eu vi esse canto da parede, próximo que eu vou ver é a escada. Como é que eu vou representar essa escada? Aqui ela está em planta. Né? E agora eu vou representar ela em elevação. Vou ver ela de frente ou de lado. Tá? Em outras palavras, eu vou ver a altura do espelho. Aqui eu só estou enxergando aonde o espelho está acontecendo, mas eu não estou enxergando a altura dele. Agora eu vou começar a enxergar a altura do espelho. Tá? Como é que eu cheguei na informação de quantos espelhos essa escada vai ter? Através da fórmula de Blondel. Vocês já aprenderam, tá? Por favor. Certo? Como é que eu cheguei na ideia de fazer essa escada em U? Ela podia ser em L também. Tá? Retilínea, ela não caberia. Tá? Ela iria ocupar todo esse vão aqui. E para você subir no primeiro degrau, você ia ter que subir de lado. Aí nesse legal. Tá? Poderia ser em L, caberia tranquilamente. Tá? Porém, como eu tinha bastante espaço, eu optei em uma escada em U. Tá? Poderia utilizar o degrau em balanço, né, que é aquele degrau em leque, tá? Mas, como eu falei para vocês, eu tinha espaço, optei por essa situação aí, tá certo? Fiz o cálculo de Blondel, descobri que eu vou ter 16 espelhos, tá? Só que a esperta jogou fora o papel ou não lembra onde anotou o cálculo da fórmula de Blondel. Eu não lembro qual que é a altura do espelho. Tá?
Eu tenho duas situações aqui. Ou refaço o cálculo, ou eu parto pelo lado preguiçoso. Aí eu vou ensinar para vocês o lado preguiçoso, tá? E assim, eu brinco, falo que é o lado preguiçoso, mas é o seguinte, gente. A gente tem que usar a ferramenta ao nosso favor para otimizar o nosso tempo, tá? Eu falo que é preguiçoso na brincadeira. Então, primeira coisa, tá? Eu vou passar para o meu corte os limites da minha escada. Então, eu vou pegar esse canto da escada e vou passar para o meu corte. E vou fazer a mesma coisa com esse outro canto, que é o limite da escada. Tá? E a gente pode reparar que é o mesmo desenho da escada no pavimento inferior e no pavimento superior. Tá? Então, tracei os limites. Primeira etapa foi traçar os limites. Segunda etapa, transferir os espelhos, ou os degraus, né, que eu já tenho como referência em relação à perpendicular do meu corte. Esses aqui não estão perpendiculares, eles estão paralelos, então não me interessa. Vai me interessar esses aqui, ó. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar e girar cópia aí. Eu transferi para cá algumas das informações da minha escada, tá? Primeiro, o que é a escada? Tá? A escada é um elemento que vai ligar um nível ao outro. Tá? No nosso caso, ele vai ligar esse piso, esse daqui, tá? Esse piso de baixo, com o piso de cima, tá certo? Mesmo ele aparecendo na planta do pavimento inferior e do superior, a escada ela acontece em todo o vão da altura do piso inferior. Ela não vai acontecer no superior. Se ela acontecer no superior, significa que acima do pavimento superior eu tenho um terceiro superior. Tá? Eu tenho um terceiro pavimento acima dele. Tá? Caso contrário, ela nasce no piso do térreo e morre no piso do superior. Tá? Então, primeira informação. Se eu sei que a escada nasce no piso do térreo e morre no piso do superior, significa que a minha escada tem que vencer essa altura aqui. Tá certo? Então, eu vou ter que pegar agora essa altura toda aqui e dividir em 16 partes iguais. Por que 16? Lembrando, no meu cálculo inicial, eu tinha feito as contas e descobri que eu tinha que fazer uma escada através da fórmula do conforto, a fórmula do Blondel, né, que eu tinha que fazer 16 espelhos. Deixa eu puxar aqui, que está mais limpa. Né? Significa o seguinte, que cada linha desta representa um espelho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 espelhos, 16 alturas, tá? É a mesma coisa que eu pegar daqui
até aqui e dividir em 16 partes iguais. Só que a esperta jogou fora o papel. E aí? Calculo tudo de novo. Não. Se eu não tivesse jogado fora a minha anotação, onde diz qual que é a altura do espelho certinho, tá? Bastava eu dar o comando offset ou de distância, a paralela com distância, né? Informando qual que era a medida que eu precisava e deitava o cabelo aí, tá? Porém, eu fiz essa pequena atrapalhada e joguei fora o papel. Como é que a gente resolve esse problema? Sem precisar fazer as contas de novo. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Vou mudar aqui de cor. Eu vou fazer uma linha auxiliar, tá? Informando qual que é a medida que eu quero trabalhar. Tá? Em outras palavras, qual que é a medida que vai dar a informação do início e do fim do vão que eu quero vencer. Tá aqui, ó. Eu quero vencer este vão, que essa linha azul está marcando, que começa na parte de cima do contrapiso e termina na parte de cima da minha laje. Esse vão aqui que eu quero vencer. Existe um comando no AutoCAD que se chama divide. Ele vai dividir essa linha em quantas partes eu quiser de forma igual. Então, se eu quero que divida em 3 partes iguais, eu peço divide 3 partes. E já vai dividir essa linha em 3 partes iguais. Sem eu precisar fazer conta. Ah, mas dá uma dízima periódica. Ele já faz toda a conta para mim aí. Tá? No QCAD também tem esse comando, só que eu não lembro. Na verdade, é que eu não lembro. Né? Eu não tive tempo de fuçar, tá? Eu sei que ele existe, mas eu não tive tempo de fuçar para ver aonde que ele está e como que ele funciona. Tá, gente? Peço desculpas. Sei que existe, tá? Como é que funciona aqui, tá? Eu chamo comando, divide, e informo qual é o objeto que eu quero dividir. Depois ele me pergunta em quantos segmentos, em quantas partes eu quero dividir. Eu quero dividir ele em 16 partes iguais. E digito 16. Dou Enter. Vocês devem estar falando assim, não aconteceu nada. Está querendo ganhar quem? Quem tapear quem? Eu clico em cima da linha e deleto. Não sei se vocês conseguem enxergar ou se travou aí. Eu acho que travou. E agora, destravou? Destravou. Ai, é que a internet tá que nem eu, devagar, quase parando, tá? E, por sorte de vocês, quando eu estava montando a aula para hoje, eu fiquei 5 minutos sem energia. Então, quase que não tinha aula de hoje também. Vamos lá. Então, não sei se vocês conseguem enxergar, eu tenho uma sequência de vários pontinhos, tá? Esses pontinhos estão marcando os trechos que foi dividida aquela linha. Precisei fazer conta. Precisei ficar que nem uma louca procurando aonde eu anotei os valores. Né? Por isso que eu falo, a gente tem que utilizar a ferramenta a nosso favor. Certo, gente? Alguns chamam isso de trabalho de preguiçoso. Tá? Chamo isso de otimização do tempo. Tá? Então, o que eu vou fazer? A partir desses pontos, tá? Eu vou traçar linhas. Eita, fiz besteira. Tá, ele já pegou o ponto certinho. Tá? Ele veio aqui com a ferramenta de nó.
ferramenta de nó aqui. Já pegou o ponto. E eu traço linhas. Sempre a partir desses pontinhos. Poderia dar um offset? Até poderia. Só que neste meu caso aqui, pelo AutoCAD, é mais rápido eu copiar o objeto. Se fosse no QCAD, você dava lá o offset, informando quantas vezes você quer que ele repete para você. E tá aqui. Lembrando que eu peguei daqui de cima até aqui. Alguém ia perguntar alguma coisa? Tem aqui alguma dúvida, gente? De como a gente representar o perfil da escada? Por mim, não. Eu sei que eu estou sendo um pouco chata, reexplicando coisa que vocês já aprenderam, tá? Mas eu senti essa necessidade. Professor, o Davi está pedindo para você fazer os pontos de novo porque travou para ele quando você estava fazendo. Os pontinhos aqui? Isso. Como é que eu achei esses pontinhos? Esses pontinhos eu achei da seguinte forma. Criei uma linha de apoio entre a minha laje superior, entre a parte de cima da minha laje e a parte de baixo do meu e a parte de cima do meu contrapiso, que é a linha. Chamei o comando divide ou div, isso no AutoCAD. No QCAD também tem esse comando, só que eu não sei te dizer como é que ele se chama. Deve se dividir, divida, alguma coisa assim. Tá? Eu não acessei. Eu sei que ele existe, mas eu não acessei. Tá? Chamo o comando, informo qual é o objeto que eu quero que seja dividido, clico nele, e depois eu informo em quantas partes que eu quero que esse objeto seja dividido. 2, 3, 4, 5, 20, 50, você que vai definir. No meu caso, são 16 partes, porque eu já sei que eu tenho que trabalhar com 16 espelhos na escada. Então, eu vou digitar 16, dou Enter. Parece que não aconteceu nada, porém, quando eu clico em cima do ponto, ó, eu estou acertando o ponto. Agora acertei a linha. Né? Quando eu clico em cima da linha e mando apagar, aparece uma sequência de pontinhos, tá? Como se fosse um pontilhado na tela. Esse pontilhado é a marcação da fração, tá? Dessa reta, em quantas partes ela foi dividida. Então, se eu pegar e verificar aqui, cada espaço, eu vou descobrir que cada espaço desse, tá? Contabilizando, né? Não estou falando da medida, fazendo contar o espaço. Tem 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Eu tenho 16 espaços iguais. Tudo bem aí? Achei os 16 espaços iguais, tracei as linhas na horizontal. Essas linhas na horizontal vão representar justamente quem? Esse primeiro espaço aqui, onde o mouse está. Ele está mostrando o meu primeiro espelho. Aqui eu tenho o segundo espelho, terceiro espelho, quarto espelho e assim por diante. E aqui o 16º espelho. Tá? Bom, voltando para o nosso desenho. Aqui. Eu estou aqui na linha amarela do corte.
olhando para a escada. Eu sei que ela sobe por aqui. Tá? O primeiro degrau é esse aqui. Então, quantos degraus eu tenho antes de chegar no patamar de virada? Ou quantos espelhos? Tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu tenho que ter 5 alturas antes de começar a fazer minha virada. Então, são 5 alturas que eu estou olhando de frente. Então, vamos marcar elas aqui no desenho, que elas estão aqui, ó. Eu tenho essa primeira. Tenho 1. Eu tenho aqui minha primeira. Tenho 1, 2. Depois eu tenho a... Eu já acho. Tem 3. 1, 2, 3. Agora eu tenho a 4. 1, 2, 3, 4. Eu tenho que ter 5. Então, eu tenho aqui, ó. A quinta. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, eu já tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 espelhos. Perfeito? Porque eu estou olhando de frente. Tem meus 5 espelhos aí. Agora, eu vou ter a minha virada. Na virada, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 espelhos que eu vou olhar de lado. Tá? Então, quando eu vou olhar de lado, eu já tenho a indicação aqui, ó. Essas linhas amarelas já estão indicando aonde vai estar a altura. E a linha azul vai me indicar aonde vai ficar o piso do degrau. Tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho o sexto. Então, aqui eu chamo o comando fillet. Tenho o meu primeiro aqui, ó. Aqui é meu sexto espelho. Sétimo espelho. Oitavo. Troca. Nono. Décimo. E 11º. Tá? A escada já está tendo um outro desenho. Vamos melhorar esse desenho? A ferramenta que eu estou utilizando é a Fillet ou a Pararesta, tá, gente? Ó, o zigue-zague que vai formar a escada. Na sequência, opa, esse daqui também cai fora. Eu vou ter quantos espelhos? De novo, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 alturas, certo? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, que vai fechar minha escada aí. Então, para isso, agora eu apago os pontinhos, porque eles não me interessam mais. Tá? Vou dar uma esticada nestas linhas. Vou cortar o lado de cá. A escada está quase pronta. Apago as linhas que não me interessam, tá pronto. Não está 100% pronta, ou melhor, se a minha representação da escada, a representação da escada, tá?
o meu corte estiver passando exatamente nesse trecho onde está passando o mouse aqui, nesse trecho aqui, eu teria que saber que nesse local não tem laje. Por que que não pode ter laje nesse local? Pelo seguinte, vamos lá. Eu estou subindo a escada, estou subindo. E continuo subindo. Aqui eu tenho uma laje. O que vai acontecer? Eu vou bater a cabeça nela. Eu tenho que ter um buraco nessa laje. Naquele trecho da escada. Tá? Nos outros trechos fora da escada, é a laje fechada. Mas até que local a laje tem que ser fechada e até que local ela tem que ter o buraco? Simples. Eu tenho que prever uma pessoa subindo essa escada aqui. Então, deixa eu mudar aqui a cor. Laranja. Vamos supor que uma pessoa está subindo, e essa pessoa tem 1,70 m. Tá? Essa linha laranja aí. A pessoa tem 1,70 m. Ela está exatamente nesse degrau. O que vai acontecer com ela? Ela vai bater a cabeça. Ela não vai conseguir continuar. Tá? Literalmente, vai enroscar o chifre aí. Tá? Ela não consegue ir para o outro pavimento. Então, eu tenho que fazer um buraco na mesma largura da escada, na minha laje, para que a pessoa consiga acessar o outro lado, tá? O outro pavimento, tá? Em qual posição que eu tenho que começar a prever esse buraco? Alguns autores dizem que com 1,80 m já é o suficiente, tá? Outros autores já dizem que o ideal seja 2 metros, certo? Eu gosto de trabalhar com 2 metros. Por quê? A estatura do, do ser humano está aumentando. Então, 1,80 m, muita gente vai bater a cabeça, não vai dar certo. Então, quando eu pôr 2 metros, que é quase a altura de uma porta, tá? Então, supondo que essa minha linha laranja, tá, seja uma pessoa, tá? No momento que eu mover o nosso indivíduo para a escada, nesse degrau aqui, ele ainda bate a cabeça na laje. Ele não pode bater a cabeça na laje. Vamos descer um degrau. Opa! Ele está raspando a cabeça na laje. Isso significa o seguinte, que já a partir deste degrau, tá? Isso significa do 1, 2, 3, 4. A partir do quarto piso, eu já tenho que ter o rasgo de laje. O que quer dizer isso? Significa o seguinte, que a partir do 1, 2, 3, 4. Vou pegar aqui no piso superior, mais fácil. A partir deste degrau aqui, até o final da minha escada, tudo isso daqui, ó, que eu tô desenhando, toda essa área aqui, é furo na laje. Não pode existir laje nesse pedaço, para que a pessoa consiga chegar no segundo pavimento sem problema nenhum. Se existe laje, não tem porquê de ter escada, então. Tá? Então, sim, tem esse dentinho aqui
porque se não tiver, a pessoa vai bater a cabeça. Agora, se eu usar a regra do 1,80 m, seria apenas o L. Tá? Então, eu posso usar a regra dos 2 metros ou a regra do 1,80 m. O que o Código de Obras diz? Tá? O Código de Obras anterior, que era o de 92, ele dizia que eu podia usar 1,80 m, tá? Mas, pelo bom senso, e sabendo que a população brasileira está crescendo, aquela coisa toda, eu gosto de trabalhar com os 2 metros. Tá? É uma questão de conforto aí. Você não precisa ficar baixando a cabeça para não enroscar o chifre. Tá, gente? Porém, o nosso corte, a nossa linha de corte, ela está passando antes da escada acontecer. Isso significa, então, que a minha laje, ela tem que ser mostrada. Se o meu corte estivesse acontecendo na altura da escada, por aqui, por onde o mouse está mostrando agora, aí eu não poderia ter a laje. Tudo bem, gente? Então, tenho que olhar aonde a linha do corte passa. Se a linha do corte passa em cima da escada, eu não posso ter a laje. Se a linha do corte está mostrando bem antes da escada, aí eu tenho que ter a linha da laje. Ok? Então, no meu caso, tem que ter a linha da laje. Então, falta mais alguma coisa na escada? Falta. Que é o seguinte, esses degraus aqui, eles estão subindo. Quando eu estiver aqui em pé nessa posição, eu estou enxergando a parte de baixo dos degraus. Portanto, eu sei que eles existem, mas não estou visualizando. Eu tenho que transformar isso em tracejado. Em linha tracejada. Eu sei que ela existe, mas eu não estou enxergando. A não ser se meu degrau for vazado, aí é linha cheia. Tá? Se for uma laje mostrando a inclinação, né? Que seria essa laje mostrando a inclinação? Seria aquela lajinha que a gente tem debaixo da escada. Essa lajinha aqui. Tá? Se eu tiver lajinha, é tracejado. Se for degrau vazado, é linha cheia. Finalizando o pavimento inferior, ainda falta mobiliário, eu abstraio, finjo que não existe. O próximo elemento que eu vejo é essa quina, exatamente esta quininha aqui, ó, da parede. Essa é ela, né? Essa quina aqui de parede, que a gente vê. Então, jogo lá para cima e vou. Como eu não tenho informação de H alguma coisa, significa que ela vai até o teto. E por último, a minha porta, tá? De 1,80 por 2,20. A porta tem 2,20. Outra pessoa tinha falado de 1,80, tinha 2,80, 2,10. Então, puxo as linhas. Como essa porta tem 2,20, eu vou dar uma de preguiçosa, puxo aqui da minha janela, porque a minha janela já tem 2,20, e traço. Se tivesse 2,10, eu
faria um offset ou um paralelo com distância a partir do piso e subiria os 2,10. Tá? Mas como tem 2,20, facilitou minha vida. E tá aqui o piso inferior. Agora vamos fazer o superior. Como é que a gente vai fazer o superior? Isso serve tanto se eu for fazer o desenho na mão, se eu for fazer o desenho no AutoCAD, no QCAD, no RaiQCAD, tá? Em qualquer situação aí, o raciocínio é o mesmo, né? Qual é o objeto que eu tenho em comum e serve de ligação do pavimento inferior para o superior? O elemento que serve de ligação. Ué, professora, não é escada? Yeah! Muito bem. Nossa, eu fiquei aqui matutando, tentando entender. É a escada, gente. É o elemento que tem em comum entre os dois pavimentos, tá? Quando vocês forem no semestre que vem aprender elementos estruturais, vocês vão descobrir que além da escada tem pilares e algumas vigas também, tá? Mas enquanto vocês não aprendem essa bagaça, a gente já sabe que a escada é o elemento em comum para os dois pavimentos. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar um local da escada, que seja em comum, que eu estou enxergando tanto no pavimento inferior, no superior e no corte, nos três. Tá? Nesse caso, eu vou pegar essa linha aqui, ó. Opa. Essa linha aqui, ó, que delimita meu primeiro lance de escada aqui, que ela está aparecendo também no superior e também aparece no corte aqui, ó, ela aqui. Então, vou pegar essa linha como uma referência. Então, vou vir aqui no superior e traçar uma linha qualquer a partir dessa linha. Tá? Se eu estivesse fazendo na mão, faria a mesma coisa. Tá? Traçaria uma linha bem suave no pavimento superior, tendo a referência da escada num ponto em comum entre o superior, inferior e o corte já desenhado. Depois eu pego a folha do corte, solto e vou alinhar ela nesta linha aqui. No CAD, ou no QCAD, no GCAD, o raio QCAD, a gente vai mover o que a gente já desenhou a partir do ponto de referência da linha também. Eu venho e movi. Tá aqui, ó, mesmo alinhamento. Então, já posicionei a casa para dar continuidade no meu desenho, porque eu tenho um elemento de vínculo entre o pavimento inferior e o pavimento superior. E agora eu vou desenhar a parte de cima da casa. Desenhar a partir de quem? Novamente, da minha linha de corte para o que estiver atrás da linha do corte. Tá? Usando o mesmo raciocínio que eu usei para o inferior, eu vou usar no superior, só que com uma diferença. A linha de piso do pavimento superior é a parte de cima da minha laje do inferior. Ó, essa linha passa a ser linha de piso agora. Ok? Então, em função dessa linha, eu vou repetir todo aquele
raciocínio que eu fiz para desenhar com a inferior, agora eu vou desenhar na superior. Tá? Que é o quê? Vamos lá, em função da linha, vou mudar até de cor, por um azul, tá? Então, eu vim aqui, ó, desenhar uma linha, cortando, a partir da linha de corte, subindo. Aqui deu uma deslocada, porque eu fiz uma presepada na hora de eu fazer o projetinho aqui, tá? Foi bem na hora do apagão e fiz uma presepada. Mas teria que casar, tá, gente? Como eu falei para vocês. Fiz uma burrada, né? Tudo bem. Aí, ó. Essa parede, ela está passando pela linha de corte, então eu marco ela também. E continuo. O correto teria que casar. Não casar porque fez uma presepada. Mas eu já vou ajustar isso. Pronto. Já tracei os limites e tudo aquilo que está passando pela linha amarela. Agora eu vou fazer o quê? Vou determinar a altura do segundo pavimento. Então, é meu pé direito, que é 2,70. E a minha laje, tá? Que é de 12. No meu caso aqui ela é 12, tá? Ah, professora, adotei de 15. Não tem problema. O que não pode é adotar acima de 15. Porque laje com mais de 15 centímetros, tá? É laje para academia, para biblioteca, para garagem, tá? São lajes que têm que suportar um peso muito grande ou atrito, alguma coisa parecida. Para a residência, as lajes têm espessura entre 12 a 15 centímetros. Existem casos de lajes de 10 centímetros também, tá, gente? Então, é para vocês saberem e se balizar aí qual a medida de laje que vocês vão trabalhar, tá? De 12 a 15 centímetros. Geralmente a gente trabalha com 15, porque fica mais fácil da gente mexer no escalímetro. Então, a pavimento superior aqui, ó. A pavimento ficou lindo, né? O pavimento superior tá aqui. Estou aqui na linha do corte. O que que eu vejo na sequência? Não é a escada, tá, gente? Porque a escada, essa que tá aqui, ela pertence ao inferior, que ela está ligando o pavimento inferior com o superior. Então, eu não vou representá-la aqui no superior. Só iria representar no superior se caso eu tivesse um terceiro pavimento aqui e ela continuasse no mesmo desenho. Como eu não tenho esse terceiro pavimento, eu não represento ela. Por que que eu sei que eu não represento? Porque ficou faltando a pessoa aqui desenhar a flechinha. Indica que ela desce, tá? Então, aqui ela está subindo e aqui ela está descendo. Tá? Faltou a esperta desenhar isso. Tá certo? Entenderam por que que eu não desenho ela no segundo pavimento? No corte. Em planta, sim, eu represento. Porque eu tenho que saber aonde ela está localizada. Em corte, ela só é representada no local onde eu estou vencendo o desnível. Tá? Que nesse caso
é no primeiro pavimento. Tudo bem? Então, eu só vou ter quem? A porta lá no fundo. Essa portinha aqui. Então, deixa eu desenhar ela. Como eu já sei que ela está na mesma posição, eu sou um pouco vagaba, já desenhei aqui. Tá? Tecnicamente falando, está feito o corte CC. Tá? Antes de finalizar 100% ele, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui no pavimento superior, tá? Eu tenho esse quarto gigante que tem essa varanda aqui. Tá? Como é que eu tenho certeza que é uma varanda? Primeiro, que devia estar escrito aí e eu esqueci de escrever. Segundo, a linha de contorno dela, o meu guarda-corpo, o meu peitoril, tem uma indicação, melhor, tem duas indicações. A primeira indicação, H igual a 1,10 m. Quando aparecer essa indicação num projeto, significa o seguinte, que o objeto em que ele está próximo tem uma altura de 1,10 m. Em outras palavras, todo o meu guarda-corpo, tá, o meu peitoril aí, dessa varanda, é uma mureta com 1,10 m de altura. Como é que eu tenho certeza que é todo o em volta? Pelo seguinte, aqui no fechamento do meu quarto, vocês podem ver que da linha verde claro ou quase cinza que vocês têm aí, para verde mais escura, eu tenho um limite mostrando. Aí tem uma linha sendo traçada. Se caso essa linha não existisse, fosse assim, teríamos um erro aqui. Tá? Como essa linha ela existe, significa que eu tenho uma diferença de nível entre alvenarias. Então, a diferença de nível, ela não acontece só nos pisos, ela acontece também entre objetos. No caso aqui, a alvenaria, entre paredes. Tá? E o fato da linha do guarda-corpo do peitoril aqui estar também numa cor mais clara, tá? Seria o equivalente a uma lapiseira 03 e a verde escuro estar numa lapiseira 07, por exemplo, já me dá essa distinção, que um objeto ele é mais pesado que o outro. Portanto, um está mais para cima e o outro está mais para baixo. Tá? Então, em planta, eu também consigo informar medidas de alturas, tá? Ou através das cotas de janelas, que a gente forma o peitoril, tá? Ou através de quem? Dessa letrinha H, sempre em minúsculo, tá? Isso é uma convenção, tá? H em minúsculo, igual à medida da altura que eu estou representando aí. Ok? E para finalizar o nosso corte, tá? Aqui eu fiz em cores diferentes, gente, para vocês entenderem quem que é pavimento inferior e quem que é pavimento superior. Mas, na realidade, quem for fazer em CAD e tudo mais, é tudo nos mesmos layers, tudo direitinho, tá? Ou se for fazer na mão, lembrar dos pesos, né, das linhas, tudo certo. O que tá faltando aqui, na verdade, é o telhado. Porque a minha cobertura não é essa daqui, tá? Poderia, mas não é. É essa outra aqui. Então, a minha casa, nessa situação no corte transversal, o telhado vai ficar desta forma, tá? É um triângulo. Por que que eu sei que é um triângulo? Porque meu corte está passando exatamente neste ponto aqui, ó.
defeito. Mais ou menos por aqui. Mais ou menos não, vamos bestei. O corte está passando nesse ponto aqui, ó. Ele está passando justamente em cima da minha cumieira, tá? Então, somente para relembrar vocês, como é que a gente faz o cálculo para determinar a altura do telhado. Tá? Como eu sei que ele está passando aqui, está justamente em cima da cumieira, o que a gente faz? Acha aonde é o meio da minha edificação, que é o ponto mais alto, é minha cumieira. Achei aqui. É o meio. Tá? Eu vou pegar a metade do meu total. Em outras palavras, daqui do meio até a extremidade. Quanto que mede? 3,55. Tá? Já achei a medida, que é 3,55. Vou determinar que tipo de telha que eu vou usar. Vou usar uma telha que tem de caimento 30%. Lembrando que as telhas, a gente compra elas, né, pela porcentagem no caimento e não pelo ângulo, tá? Então, se ela é 30%, calculadora, vamos lá. Eu tenho 3,55 vezes 0,3, que é 30%, já ajustado nos decimais, né? Eu já fiz uma parte da regra de 3 aí. Eu vou ter que a minha altura da cumieira é de 1,65 m, ou 1,07 m. Eita. O que eu vou fazer? Eu vou dar um offset de 1,07 m, daqui até aqui. Achei aonde é a minha cumieira. É justamente na intersecção do azul com o amarelo. Então, eu vou fazer uma linha saindo do azul com o amarelo, indo até a extremidade de cá, e outra vindo para cá. E eu apago as linhas. Fiz a minha cobertura. Tá feito o meu corte, tá? O meu corte transversal. O longitudinal, gente, o raciocínio é o mesmo, tá? O que vocês têm que ter na mente de vocês? Toda edificação tem que ter, no mínimo, 2 cortes, um longitudinal e um transversal. Se a edificação tiver uma escada, um dos cortes tem que passar ou pela escada ou mostrando a escada, tá? No meu caso aqui, o corte não está passando na escada, mas mostra a escada, tá? E o outro corte, ou o corte da escada também, tem que passar obrigatoriamente em áreas molhadas, ou uma ou duas áreas molhadas. Quem seriam as áreas molhadas? Cozinha, banheiro, lavabo e lavanderia. Por que essas áreas se chamam áreas molhadas? As áreas molhadas, tá, gente? Elas recebem esse nome porque elas recebem a hidráulica, tá? Não é somente porque é um local que você pode lavar, tá? Não é só porque é um local que você mexe com água, tá? Mas que elas precisam do aparelhamento da hidráulica, a tubulação, tá? Te corrigindo, Lamis, né? Encanação, daqui para frente, é uma gíria que a gente utiliza quando a pessoa está meio encafifada com alguma coisa, certo? Daqui para frente, vocês, como técnicos de edificações, vão falar de tubulação ou encanamento, não encanação. Por favor.
Perfeito, gente. Não, sem crise. Pode ficar, não precisa pedir perdão, não, tá? É algo recorrente, normal, que a gente está tão acostumado no vício de linguagem, no nosso dia a dia, do nosso coloquial, que a gente esquece que a gente aprendeu um vocabulário novo, tá? E agora, da partir para frente, tá? Se porventura for dar aula para vocês no semestre que vem, se eu vou dar ou não, não sei, tá? Eu vou pegar no pé de vocês mesmo a respeito do, como que se diz? De vocês estarem utilizando a linguagem técnica, sim, tá? Eu vou dar uma de chata nisso, eu vou ficar batendo nisso com vocês, tá? Ou se cruzar com vocês na rua, alguma coisa assim, se fizer um uso inadequado da linguagem técnica, eu vou dar uma de chata. Tá? Eu sou chata mesmo. E falo muita groselha, falo muita besteira, muita bobagem também, tá? Vocês já viram que tem horas que eu meto os pés pelas mãos, tudo, né? Mas a gente tenta usar o melhor que a gente tem do arcabouço que a gente tem. E às vezes falo difícil também, tá? Davi, sim, na próxima a gente vai falar do topográfico, porque assim como você, outras pessoas também tiveram dúvida do topográfico. Tá? Com relação à edificação propriamente dita, gente, essa explicação pausada, bem lentamente que eu fiz a respeito do corte, deu para tirar dúvida para vocês? Aqueles que ainda estavam com dúvida, como é que eu vou fazer o corte? Porque até então vocês só tinham feito o corte de uma edificação térrea. Como é que a gente faz quando ela é sobredada? Quando ela tem mais de um pavimento, né? Porque eu senti que muitos de vocês tiveram essa dificuldade, né? Então, eu achei interessante fazer esse pausado, tá? Eu sei que ficou muito chato, cansativo e monótono, tá? Fui meio repetitiva, né? Mas eu achei que tinha que fazer isso com vocês, tá? Lembrando, muita coisa para mim é o óbvio, porque eu trabalho com isso direto, gente. E eu esqueço muitas vezes que para vocês não é o óbvio. Então, vocês têm que me puxar aí para poder ter essa ajuda aí, tá? O que que eu vou propor para vocês? Vamos ver se vocês compram a ideia ou não, tá? Alguns de vocês já perceberam algumas ratas, tá? Alguns erros, né? Ou coisa que vocês acabaram não fazendo porque ficaram sem saber como é que tinha que fazer na parte da planta, né? O que que eu vou propor para vocês? Tá? A partir de hoje até domingo, tá? Eu vou dar esse tempo para vocês. Em outras palavras, a aula de amanhã seria para tirar dúvidas com relação a essa parte da casa, tá? Para vocês, aqueles que a sentirem que tem que refazer, porque já descobriu onde fez a besteira, opa, esqueci de passar o corte pelo banheiro ou pela cozinha, ou esqueci de passar o corte mostrando a escada, né? Fazer esses ajustes, tá? Eu vou abrir uma nova tarefa para repor essa parte da casa, mostrando esses cortes, tá? E eu vou pedir para vocês me entregarem até domingo, porque na verdade é um ajuste que vocês já vão fazer de uma coisa que já está pronta, tá? E a aula de amanhã eu não explicaria nada, não daria matéria nova, só ficaria que nem fiquei nas semanas anteriores para tirar dúvida dessa atividade específica. E na semana que vem, faria a mesma coisa que eu fiz hoje, só que aí com o topográfico. Reexplicaria novamente a questão do topográfico, tudo mais, né? Daria a aula da quinta-feira para vocês fazerem os ajustes que vocês têm que fazer e entregar até domingo à meia-noite. O que que vocês acham?
Por que eu estou propondo isso, gente? Primeiro, muitos de vocês, nessa explicação de hoje, já viu aonde que deu ruim, para não falar outra coisa, né? Onde deu bobeira, tá certo? E vou ficar assim, putz, vou me ferrar por causa nossa. Não, calma, não entre em pânico. Eu falei para vocês que é acumulativo as informações, tá? Então, no desenho sempre tem o fazer e o arrumar. Arruma de novo e vamos arrumando, tá? Então, esse é um processo de evolução do desenho, tá? Alguns de vocês eu já dei uma olhada, tudo, vi que deu umas ratas, por isso que eu senti a necessidade de dar essa explicação geral, tá? Porque já dei uma olhada, né? Então, em vez de dar um feedback um por um, achei mais interessante dar essa geralzona, né? Ao final da aula de hoje, ou até amanhã, né? Eu já vou gravar a aula, jogar no YouTube. Eu sei que eu estou em dívida com vocês com relação a isso, mas é problema de tempo mesmo, tá? Mas eu jogo no YouTube, tal, certinho. E amanhã, ao invés da explicação nova, eu vou ficar online para tirar dúvidas de vocês. Não vou abrir meu bico para dar explicação nenhuma, tá? Você está dizendo. Peraí, Paloma, deixa eu ver se eu entendi. Você quer que eu ponha por escrito? Quer dizer, eu vou abrir uma tarefa. Lá aqui no próprio Teams, eu abro uma tarefa dando essas informações. É isso que você está falando? Tá, isso daí eu já vou fazer. Tá? Ou ainda hoje ou amanhã eu já vou estar fazendo a abertura dessa tarefa. Com certeza. Tá? E se porventura alguns de vocês descobrirem que não precisa ajustar nada, o que foi feito está em ordem, está em conformidade, tá? Precisa entregar novamente? Não, não há necessidade, tá? Se por acaso você achar que conseguiu fazer corte mostrando a escada e o corte mostrando a área molhada, tá? Achar que está tudo em ordem, sem problema nenhum, basta apenas visualizar a atividade. Lembrando que a atividade também vai servir como folha de chamada. Perfeito, pessoal? Só para a gente lembrar aquele combinado que a gente já tinha feito. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer se manifestar? Aí o pessoal que não entregou a atividade anterior, tá? Como eu já tinha falado, não se preocupem, vai ter oportunidades, mas está enxergando onde estão tendo essas oportunidades? Ah, não entregou lá atrás? Mas agora você entrega, você tem mais uma data para entregar, né? A diferença é que dos outros eu dei uma olhada, foi aí que eu descobri onde estava tendo problema, né? Então, se não fez, agora vai ter que correr atrás do prejuízo. Tá? Se já fez, mas não conseguiu tempo de postar, agora consegue ajustar e postar. Perfeito, moçada? Dúvidas, reclamações? Agora você faz o corte, né, Davi? Alguém, alguma manifestação contra, a favor? Então, tinha, né? Tinha que fazer um corte. Mas tudo bem. Sim, na planta.
Eu acho que vocês não entenderam o que eu quis dizer. Por isso que a maioria não fez. Ai, caramba. Então, agora vocês vão ter que fazer. Agora eu entendi. Porque a turma A fez. Marromeno, mas fez. E a de vocês não fez. Eu falei assim, então ficou na dúvida. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês, tá? Sempre que pedir daqui para frente, sempre que pedir uma planta, um projeto, tá? Um desenvolvimento de um croquis e tudo mais, o corte já está implícito, tá? Que tem que ser feito, tá? Desculpa se eu não soube me fazer entender, tá? Pardon, tá? Mas daqui para frente, sempre que alguém falar que precisa fazer a planta de algum objeto ou de uma edificação, tá? O corte vem na carona, tá? O corte ele é obrigatório, ele vem na carona, tá? E sempre dois cortes, no mínimo, um longitudinal e o outro transversal, tá? No caso de edificações, se elas forem térreas, um corte passando por área molhada, o outro não é obrigatório. Se for assobradadas, um corte passando ou pela escada ou mostrando a escada, tá? E nesse mesmo corte você já pode colocar a área molhada, ou no outro corte, pensar somente no item área molhada. Como anota tudo isso? Já estou falando? Pega o vídeo e depois olha. Não, não. São dois cortes. Um longitudinal e o outro transversal. Existem situações de algumas edificações que você tem que ter até 5 ou 6 cortes. Tá? Eu já fiz uma edificação que tinha mais de 5 cortes. Se der tempo, na última aula desse semestre, eu vou mostrar para vocês ou o Revit ou o ArcStation para vocês, tá? O ArcStation eu estou aprendendo a mexer nele. Me falaram que ele é mais fácil que o Revit. Vamos ver. Eu vou ver se esse final de semana eu pego firme e aprendo a mexer no ArcStation aí, pelo menos no basicão. Se for mais fácil que o Revit, aí eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza um software, né, que também é de CAD, aonde a gente faz a planta automaticamente se transforma em uma maquete volumétrica, tá? Um objeto 3D. Desse objeto 3D, automaticamente ele faz as vistas e os cortes, todos eles, quantos eu quiser, tá? E me faz o levantamento quantitativo de material que eu preciso trabalhar. Só no perfil topográfico eu pedi para vocês o corte. Olha, fui boazinha com vocês, hein? Com a turma do A eu pedi tanto na planta quanto no topográfico, olha. Agora vocês vão Então, fazer. Oi? na atividade da planta, não tem pedido de corte. Eu estava vendo agora. Só no perfil topográfico pediu 2 cortes. Ah, então agora eu peço na planta também. Nossa, pro pessoal do A eu pedi. Nossa, que discriminação que eu fiz com eles, hein? Pus eles no tronco e vocês não. Agora vocês vão ter que fazer o corte também. Não tem problema. Eles vão ter que arrumar o corte. Aí vocês vão ter que começar do zero. Não tem problema. Ah, gente, para alguns, sexta-feira agora é feriado. Então,
Então, algumas repartições públicas, sexta-feira não trabalha, tá, gente? Tipo, consciência negra. Feriado de comer? Então, depois que você entra na área acadêmica, você esquece que existe feriado, final de semana, tá? Pois é, eu preciso de férias. Perfeito, moçada. Mais alguma dúvida? Dubai eu não quero, não. Pode ser o Caribe. Bora, bora, é legal. Não fui, mas eu quero ir. Gente, tranquilos. Então, a gente encerra por hoje. A outra me enchendo as vontades. Tudo lugar que eu não fui ainda que eu quero ir. Cuba eu não quero conhecer, não. Sendo assim, a gente pode encerrar aqui por hoje, tá? E vamos trabalhar aí para entregar no sábado, não, no domingo até a meia-noite. Beleza, moçada? Então, boa noite e bom descanso aí, meu povo. E obrigada pela vossa atenção e paciência.